Pedro Venceslau está conosco. Por favor, Pedro. Boa tarde, senadores. Vou inverter a ordem, então agora começo com o senador Omar Aziz, fazer a mesma pergunta para os dois. O senador Seif comentou aqui que parlamentares são perseguidos pelo crime de opinião, mas muitos deputados são investigados por desvios de verbas das emendas parlamentares. A PEC da blindagem não vai proteger e até estimular crimes como desvio de verbas parlamentares na base, começando pelo senador Omar Aziz? Não, pior não é só isso. Não é no exercício do mandato, é antes da diplomação. Se a pessoa tiver um processo, ele depois da diplomação, depois de empossado, tem que ser pedida autorização da Câmara. Então o cara pode matar, se eleger e depois ainda vai pedir. E a Câmara ou o Senado tem o direito de dizer não quero que investigue fulano ou cicrano. Então é pior. É pior. O Senado vai enterrar essa PEC. As prerrogativas que nós temos, volto a repetir, são prerrogativas que 99,% da população brasileira não tem. Cada um tem sua opinião. A minha opinião é essa. Eu já fui presidente da Câmara, vereador, secretário de obras, secretário de segurança, vice-governador, vice-prefeito, governador, senador reeleito. A minha vida sempre tem processo contra a gente e nós somos investigados. Isso é normal quem está na vida pública. Isso não é coisa de outro mundo. Agora, não é opinião, é lançamento de ódio, é diferente. Você discordar tecnicamente de uma decisão é uma coisa. Você jogar a população contra a família de terceiros, aí já não é opinião. Aí você quer criminalizar a política. E quem criminalizou a política não fui eu. A política foi criminalizada e hoje, e muitos desses deputados, a maioria desses deputados que votaram a favor, votaram com o discurso de honestidade, anticorrupção, que tinha que investigar, que tinha que ter transparência, que tinha que ter isso. E agora, olha aí, a comemoração que você vê numa PEC dessa, que não é PEC da prerrogativa. A prerrogativa nós já temos. O que se quer é impunidade. Do Seif, sobre a questão se a PEC vai proteger ou não os deputados que desviarem emendas parlamentares. Pedro, veja, eu não acredito que nenhum parlamentar, especialmente os parlamentares que lutaram muito por essa PEC na Câmara, imaginando que amanhã saibamos que um senador ou um deputado desviou emenda, quem é que vai colocar o DNA nisso e proteger um corrupto? Eu duvido muito. Por isso que eu acho que a PEC ela tem não tem alguns exageros que nós vamos corrigir no Senado, inclusive o relator é o Alessandro Vieira, que é um delegado, antes de entrar na vida pública, mas essa PEC reforça o artigo 53 da Constituição, que protege a nossa opinião, os votos e palavras, que hoje tem sido criminalizado pelo Supremo Tribunal Federal, impede afastamento de parlamentar por decisão monocrática, ou seja, eu fui eleito em Santa Catarina com 1,5 milhão de votos. Amanhã, por uma opinião minha, dentro do Senado Federal, um ministro pode, por exemplo, suspender o meu mandato ou de alguma forma me tirar da minha vida parlamentar. Isso não é justo, que eu fui eleito pela minha população. E mais uma vez, o meu nome é parlamentar, é para falar, para expressar minha opinião e para falar representando o povo que me elegeu. E volta um pouco do equilíbrio aos poderes. Eu vou contar algo para vocês que é chocante. Teve uma votação recente no Senado Federal sobre uma questão do Supremo Tribunal Federal, que um ministro do Supremo, eu estava do lado do senador, ligou para o senador e falou assim, vote contra isso, vote contra, ou saia do plenário. E o senador, infelizmente, logicamente não estamos aqui para expor ninguém, falou, não, ministro, já estou saindo do plenário. E eu vi porque eu estava do lado e ele atendeu a ligação ao meu lado. Isso não existe. Ou seja, a interferência de um poder sobre outro. Por que esse parlamentar está com medo? Provavelmente tem algum processo correndo no Supremo Tribunal Federal, eles podem levantar e persegui-lo. Então, isso não pode mais acontecer. E outra coisa, os exageros, por exemplo, não concordo com voto secreto, não concordo com blindagem de presidente de partido, isso nós vamos corrigir no Senado. Eu concordo que a PEC tem muitos acertos e alguns erros,
vamos corrigi-los. Sim. Mas dizer que nós vivemos uma normalidade democrática, com um parlamentar que usa a tribuna para expressar sua opinião, para criticar ministro ou decisões, ou o governo federal, e ser perseguido pelo Supremo, isso é uma normalidade democrática? Ministro do Supremo ligando para senador para não votar ou para sair do plenário, nós estamos numa normalidade democrática? Então, essa PEC elimina um pouco essa superposição do Supremo Tribunal Federal contra o Parlamento brasileiro.